Sejam bem-vindos ao segundo de 7 vídeos falando das ferramentas e funções do software Mesh Mixer. Como falamos no vídeo anterior, o Mesh Mixer não é um software de uso odontológico, mas podemos usar algumas ferramentas e alguns arquivos para deixar dentes ou, enfim, arquivos que sejam importantes para trabalhar no nosso dia a dia. O Mesh Mixer tem elementos primitivos, cubos, cilindros, cones, que a partir desses elementos podemos modelar o que for tridimensionalmente. Para a odontologia, importante é termos então algumas coisas como modelos, dentes. Isso usamos então no nosso dia a dia. Podemos então importar para dentro do nosso software uma biblioteca de dentes. E eu vou ensinar para vocês como faz essa importação. Para importarmos então uma biblioteca de dentes, temos que ter ela salva em algum lugar no nosso computador ou numa nuvem. Para isso eu vou ensinar um caminho que seja fácil, a partir então das nossas pastas dentro do nosso computador e onde ela tem que ser salva para aparecer no nosso software. Para adicionar bibliotecas específicas dentro do software do Mesh Mixer, temos que anexá-la numa pasta dentro do nosso computador. Vamos ver então o caminho que se faz isso. Clicamos então na pasta do explorador de arquivos. Vamos na área de documentos. Dentro de documentos há uma pasta que se chama de Mesh Mixer. Depois tem uma pasta também dentro do Mesh Mixer que chama de Libraries. E depois na pasta de Libraries temos Parts e Default. Dentro dessa parte a gente encontra então todos os elementos que já estão no Mesh Mixer e que são nativos. Então, o que a gente faz? A gente tem que anexar essa nossa pasta de objetos que sejam interessantes para a gente. Nesse caso, eu vou adicionar uma biblioteca de dentes dentro então dessa pasta, que a última seria Default. Vamos achar então onde está essa pasta. Clicamos com o botão direito de novo então na pasta do Explorer. Vamos na área de trabalho e eu já separei então aqui as bibliotecas. O professor Christian Brenes salvou e disponibilizou bibliotecas para que todos nós pudéssemos utilizar, mas cada um de nós pode ter uma outra biblioteca que seja mais interessante ou construir bibliotecas a partir de modelos, enfim, cada um pode fazer como é melhor. Eu vou adicionar a biblioteca que é a do Christian Brenes. Então, qual é a maneira mais fácil? Eu abro duas pastas, então duas abas, e eu arrasto a biblioteca do Christian Brenes inteira com a sua pasta para dentro então da aba Default. E a gente já visualiza essa pasta. A partir disso a gente fecha e a gente pode então fechar novamente o nosso Mesh Mixer e a hora que a gente abrir ele vai estar nossas pastas. Fechamos então e abrimos o Mesh Mixer novamente. Essa pasta então foi aberta, então a gente vai na aba de então dos elementos que existem já no Mesh Mixer, clicamos um objeto 3D só para poder trabalhar uma esfera ou qualquer coisa diferente ou até um modelo. Vamos então para a aba dos primitivos, clicamos aqui lateralmente e aqui está a aba então dos dentes que foram disponibilizados pelo professor Christian Brenes. A partir disso então podemos criar então em cima de modelos provisórios, enfim, uma infinidade de coisas que serão importantes e que vamos aprender então algumas delas a partir dos próximos vídeos. Utilizamos essas bibliotecas de dentes então para fazer dentes provisórios, enfim, coisas que são importantes para o nosso dia a dia odontológico. E essas pastas ficam disponibilizadas então dentro do software do Mesh Mixer. Nada impede também que a gente tenha essas bibliotecas na nossa área de trabalho ou em qualquer pasta e arrastamos essas bibliotecas como se fosse um arquivo tridimensional normal. Outras duas funções importantes são o Inspector e uma outra função de análise de medida de tamanho. Vamos aprender essas duas funções que são muito importantes. Para isso, vamos importar então um modelo, visualizamos então o nosso modelo e a primeira ferramenta que nós vamos ver então é a ferramenta de Inspector. Para corrigirmos então esses erros, há uma ferramenta que se chama Analysis Inspector. E ela nos mostra então todos os erros que há nesse nosso modelo. Para corrigir esses erros então, ou a gente clica na aba de Auto Repair All, que muitas vezes é um problema, nos traz um problema, porque ele vai fechar o modelo como um todo, ou a gente pode corrigir erro por erro, clicando nessas bolinhas. Os primeiros erros que aparecem então aqui são esses erros na cor rosa, onde a gente clica, e os pedaços do modelo que estão soltos, eles são automaticamente removidos. Depois disso, a gente clica então nessas bolinhas azuis, corrigindo os erros que são menores. Esses erros então eles fecham as malhas
que normalmente acontecem por um erro de escaneamento, por uma falta de alguma leitura do nosso scanner. Então a gente consegue visualizar aqui. Se clicarmos nessas bolinhas, ele vai fechar e se a gente aproximar bem, a gente pode visualizar como que ele foi reparado. Mas esse modelo está num tamanho muito grande, né? Se esse modelo for por algum motivo impresso, basicamente a gente não visualiza esse tipo de erro. Além disso, a gente pode controlar como essa malha vai ser reparada. Se a gente olhar nessa aba superior esquerda, a gente tem aqui nessa setinha 3 tipos de correção de malha. Ou ela pode ser chamada de Minimal Fill, ou Flat Fill, ou Smooth Fill. Se nós deixarmos ele no Minimal Fill, ela vai corrigir da maneira mais simples possível. Para a gente avaliar esse modelo, ou os triângulos desse modelo, a gente pode apertar na tecla W e a gente vai visualizar as formas, então, de correção dessa malha. Então aqui a gente consegue visualizar os triângulos do nosso modelo, né, da malha do nosso modelo. Se a gente deixar então essa correção como Minimal Fill, clicamos na bolinha azul e a gente visualiza que a malha é corrigida com o menor número de triângulos possíveis. Então a gente consegue visualizar essa malha e se a gente aproximar bem, a gente consegue ver que ele foi uma correção o mais simples possível. Mas para uma impressão 3D, isso não tem maiores problemas. Quando a gente quer voltar a alguma ação que for feita, a gente pode clicar no Ctrl Z. Sempre que a gente faz alguma ação e queira voltar, a gente clica no Ctrl Z. Então eu quero mostrar como que essa correção é feita dos outros formatos. Ctrl Z, a gente volta para o Analysis Inspector, corrige a nossa malha e aí a gente, em vez de colocar no Minimal Fill, a gente coloca no Flat Fill e visualiza como que essa correção foi feita. Clicamos e apertamos no W. A correção ela está muito melhor, a gente consegue ver esses triângulos muito melhores. E se a gente tirar o W, a gente consegue visualizar uma melhor correção dessa malha. Além disso, voltando no Ctrl Z, Analysis Inspector, corrigindo então, inicialmente, a malha que está solta e a gente colocando isso no Smooth Fill, clicamos e a gente vê uma malha ainda melhor do W. Então, são 3 formas de correção dessa malha. Cada um vai corrigir da forma que for mais coerente para o trabalho que a gente está fazendo. Uma outra ferramenta que é bem importante é a ferramenta de Unit Dimensions, que na verdade o que é? É uma ferramenta para medir o tamanho dos nossos modelos, do nosso objeto tridimensional. Essa ferramenta também está na aba de análises e de unidades e dimensões. Clicando nessa aba, conseguimos visualizar o tamanho das 3 dimensões do nosso modelo. Além disso, nessa mesma aba, podemos medir, por exemplo, o tamanho de um dente. Como que a gente faz isso? A gente pega com o botão da esquerda, clica numa região do modelo e sem desclicar a gente puxa até o outro lado e solta. A partir disso a gente tem uma medida, que ela é real do tamanho de um dente. Então a gente consegue visualizar nessa aba da esquerda que o real comprimento dessa medida ela é de 8,32 milímetros. Então se a gente quiser medir o tamanho, a largura ou a altura de algum modelo, essa ferramenta nos ajuda muito. Uma outra ferramenta que pode ser utilizada mais para mudar a visualização do nosso objeto 3D é a ferramenta de Shader. Essa ferramenta então está na aba esquerda, a gente pode clicar nessa ferramenta e ela nos abre várias abas, né? Vários shaders. Essa ferramenta ela é importante para mudar a visualização, unicamente para mudar a visualização do nosso modelo. Existem ferramentas então de cores e para que a gente utilize essa ferramenta a gente tem que arrastar um desses shaders para cima do nosso modelo. Então eu estou pegando um shader de uma cor azul e clicamos para cima do nosso modelo. O nosso modelo ele muda a visualização. Às vezes alguns detalhes são melhores visualizados com alguns tipos de shader. O outro shader que podemos utilizar seria um shader de transparência. A gente vai nessa aba então, arrasta também esse shader de transparência. O nosso modelo então ele fica com uma visualização transparente. Por algum motivo pode ser importante para o nosso trabalho. Além disso a gente tem outros shaders de cor e de brilho. Então, daqui a pouco a gente pode usar um outro shader para que o nosso modelo ele tenha um brilho. Na verdade, ele simula uma luz que vai em cima desse modelo. Talvez para a visualização, então, de alguma textura, de algum dente, seja importante. Nesse vídeo, então, aprendemos sobre os elementos primitivos, aprendemos como importar uma biblioteca de dentes, aprendemos a ferramenta de Analysis Inspector, onde a gente consegue visualizar os erros das malhas 3D. Aprendemos também a ferramenta de medidas
tanto do tamanho tridimensional do modelo como uma medida de um ponto a outro, e aprendemos então os shaders, que são importantes na visualização dos modelos 3D. Esse é o nosso vídeo 2 de 7. No próximo vídeo aprenderemos mais outras funções.